Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa 7ª videoaula das nossas lições de jovens. Estamos dando continuidade ao nosso terceiro trimestre de 2022, dentro do qual estamos estudando sobre o seguinte tema: imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. E das palavras de Jesus na lição de hoje, nós extraímos as seguintes lições. Estaremos aprendendo ou mostrando que precisamos ser fiéis ao Senhor como um soldado. Temos aqui a analogia do soldado. Saber o significado de ser fiel como um atleta, nossa segunda analogia. E compreender que precisamos ser fiéis como um agricultor. A nossa terceira analogia a ser analisada nessa lição é a analogia do agricultor. A lealdade a Deus deve ser o nosso alvo como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Lealdade a Deus deve ser alvo do jovem cristão, deve ser o alvo e o objetivo da jovem cristã. E precisamos dizer também que servir a Deus não é um convite a um passeio, não é um convite para um passeio, mas uma convocação para uma guerra. Estamos em uma guerra, ou nós vencemos ou nós perdemos. E nesta guerra, Jesus Cristo é o nosso comandante na linha de frente. É Ele que comanda os exércitos celestiais na peleja contra o mal. Por isso, Ele tem nos disponibilizado a sua palavra como espada do Espírito, esta palavra que nos gera a fé. E aí nós temos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Esse é o texto principal da nossa lição, que traz o seguinte assunto: quem segue a Cristo anda em fidelidade. Inclusive, é sinônimo da palavra crente, fidelidade. Nosso resumo diz o seguinte: o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Objetivos, nós já citamos, vamos à nossa introdução. Texto bíblico, 2 Timóteo 3, verso 2, verso 3 ao 6, temos aqui a palavra do apóstolo Paulo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, as palavras do apóstolo Paulo, que são inspiradas pelo Espírito do Senhor, nos fala sobre o soldado, e nos fala também sobre o lavrador, o agricultor que lavra para poder gozar dos seus frutos. Ao escrever sua última carta para seu querido amigo Timóteo, Paulo oferece uma série de orientações. Nesta lição, refletiremos a respeito da exigência da fidelidade como um dos pré-requisitos fundamentais de quem quer seguir a Jesus Cristo. Partindo de 3 metáforas que já foram citadas, importantes e recorrentes nas epístolas paulinas, que são o soldado, o atleta e o agricultor. Aprenderemos sobre como vale a pena ser fiel a Cristo e aos valores do reino de Deus. Primeiro tópico, nós temos no primeiro tópico a metáfora do soldado. Fiel como um soldado. Oferecendo suas últimas orientações a seu amigo Timóteo, Paulo incentiva a viver em fidelidade. Fidelidade a Deus, assim como um soldado alistado deve se dedicar exclusivamente às questões militares, aos seus superiores. Essa imagem era algo facilmente entendido naquele contexto histórico em que a participação militar era algo absolutamente natural. Paulo, então, constrói uma analogia e diz a seu discípulo que, da mesma forma que um soldado não pode estar na guerra pensando em detalhes domésticos,
como a colheita de uma plantação ou o ordenhar de um animal de sua fazenda, da mesma forma, um cristão verdadeiro não pode ter a mente dividida. Não podemos cochear entre dois pensamentos. Não podemos estar divididos entre Cristo e o mundo. Temos que ter um propósito definido e Deus será esse propósito para nossas vidas. É impossível servir a Deus e às forças do inferno. Não dá para servir a dois senhores. Porque o agradamos a um e aborrecemos o outro, nos dedicaremos a um e rejeitaremos o outro. Como disse o próprio Cristo Jesus. Então, precisamos ser pessoas de vidas transformadas por meio da operação do Espírito Santo em nossa mente, como disse Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 12, versículo 1 e 2. Se na guerra todos os sentidos não estiverem cativos àquele ambiente, a derrota pode ser vexatória. É exatamente isso que o mesmo apóstolo Paulo, dessa vez, escrevendo aos Coríntios, está falando. É necessário estarmos focados naquilo que realmente nós estamos aqui para fazer, para agradar a Deus e para vencer o mal, para agradar ao Senhor e para triunfar sobre os nossos oponentes espirituais, porque Paulo disse que não temos que lutar contra carne e contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os poderes das trevas. Então devemos, como soldado, ter primeiramente fidelidade como foco de vida, deve ser o propósito da vida do cristão, fidelidade. Segundo propósito, dentro da analogia do soldado, é sermos fiéis em meio ao sofrimento. O soldado, mesmo sofrendo, ele permanece fiel. Ainda explorando essa figura do soldado, Paulo convida Timóteo a ser resiliente. A situação não era nada fácil. Paulo estava preso, com forte expectativa de morte, o Império Romano massacrando os cristãos, falsos pregadores tentando desestabilizar a harmonia interna daquelas jovens igrejas. Diante desse quadro, a oração do velho apóstolo, por seu amigo mais jovem, é por fortalecimento e encorajamento. Ser fiel em tempos de bonança é fácil, né? Até mesmo algo esperado. Contudo, o desafio paulino lançado é para manter a integridade em tempo de adversidade. Servir a Deus não é um convite a um passeio, mas uma convocação para uma grande peleja, na qual ele mesmo, o Cristo, é o comandante na linha de frente dos exércitos celestiais. Então vamos vencendo. Enquanto estivermos com Cristo, vamos triunfar, sim. Vivendo em fidelidade para agradar a Deus. A característica final da metáfora do soldado, utilizada por Paulo, aponta para a finalidade da fidelidade exigida. Devemos ser sinceros diante de Deus, com o objetivo de agradar e honrar o nosso Senhor. As guerras que lutamos são contra as estruturas do inferno, né? E vencer o maligno é nossa vocação como fiéis soldados de Cristo. Não devemos lutar por nossos próprios interesses ou em busca de honra própria. Todas as nossas batalhas são a serviço do Mestre, para a glória dele. Não somos dominados pelo medo e covardia. Ao contrário, a operação do Espírito Santo em nós nos impulsiona a viver de modo a glorificar ao Senhor em todos os momentos. Assim como os valentes do rei fizeram de tudo para agradar seu líder, assim também devemos cada um de nós viver agradando ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça sobre as nossas vidas. E ele nos dá poder do Espírito Santo para isso. É para isso que o Espírito Santo é enviado. Não é para endeusar o homem, não é para magnificar o homem, não é para fazer-nos ser aplaudidos pelas pessoas. Não, o Espírito Santo nos é dado para que nós possamos vencer o inimigo da nossa alma, as tentações, as perseguições, os levantes que acontecem contra a nossa vida. Vamos à segunda analogia, a analogia de um atleta. Encarando a vida com a dedicação de um atleta. Trabalhando com outra imagem para tentar articular o conceito de reino de Deus, Paulo compara a trajetória cristã como a vida de um atleta do mundo antigo. É claro que ser atleta tem algumas características que permanecem
a mesma independente do momento histórico, tais como dedicação, abnegação, austeridade e seriedade. São qualidades como estas que inspiram o apóstolo a afirmar que devemos viver nossa vida espiritual num patamar olímpico. Utilizando a mesma imagem ao escrever aos Coríntios, o apóstolo nos lembra de que, diferente dos atletas terrenos, em nossa carreira todos poderemos ser coroados. Veja a vantagem de seguir, né? A vantagem de lutar pela causa de Cristo, como é importante. Lá no ginásio, um leva o prêmio. Aqui na caminhada com Cristo, todos os que perseverarem até o fim levarão a bênção, o prêmio, a vida eterna, né? Então é muito vantajoso. Para alcançar tanto objetivos humanos quanto espirituais, devemos aprender a ter autocontrole. E por fim, tal qual o atleta que, a partir de uma consciência corporal, estabelece seu próprio ritmo e objetivos, também devemos reconhecer que a vida é muito curta para perder tempo com inutilidades. Tenhamos foco e objetivo. Busque se dedicar ao reino de Deus e à sua causa, pois esta é a vontade dele. Não podemos, o que essa lição nessa parte está dizendo, é que não devemos desperdiçar o nosso tempo. Como diz Paulo ao escrever aos Efésios, é hora de remir, né, o nosso tempo. O árduo, mais glorioso caminho da vitória do atleta. Não há facilidade para quem deseja viver a plenitude de Deus. Todos que quiserem viver piamente padecerão perseguições. Está escrito. Só desejos e vontades não colocam medalha no peito do atleta. É necessário treinamento, abnegação e paciência. Jesus disse: na paciência vocês possuem a vossa alma. Também é assim que a lógica do reino se estabelece. Seguir a Deus sempre será uma escolha. Todavia, tomada essa decisão, só há um caminho: a renúncia. Se nós não renunciarmos a nós mesmos e a tudo quanto temos, ele diz: não podereis ser meus discípulos. Então precisamos renunciar. Não existe esse evangelho inclusivo, aonde inclui você e mais tudo aquilo no que você está pegado. O evangelho que nos inclui, né, perdoando nossos pecados e nos levando a tomar atitudes fundamentais, que é nos livrar dos obstáculos, daquilo que está pegado a gente. Terceiro, a felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Paulo nos ensina nessa sintética imagem que correlaciona reino e vida atlética, que a vitória a qualquer custo é bem pior do que uma derrota. Não há benefício algum em uma vitória alcançada através de trapaças e enganos. Bem, o que esse ponto quer dizer é que precisamos sermos honestos na nossa caminhada, na nossa carreira. E que, assim como, às vezes, lá dentro do espaço atlético existem trapaças, né? Alguns usam de trapaças para poder vencer, né? Assim também no nosso caminhar, no nosso proceder diário, pode também as pessoas querer usar de trapaça para vencer. Porém, não precisamos de trapaça, precisamos ser reais, realista, verdadeiro. Se nós tombamos de alguma maneira, chegar aos pés do Senhor, confessar o nosso erro, nossa fraqueza, nossa falha, pedir que Ele nos ajude, que Ele nos coloque de pé, e assim, de modo íntegro, o Senhor nos restaura a presença dEle, a posição que a gente tinha antes. É necessário ser sincero com Deus. Terceiro ponto, a analogia do agricultor. Viver junto de Deus é maravilhoso, entretanto, isto não implica em uma vida de facilidades e despreocupações. Participar do reino envolve muito trabalho e muitas responsabilidades. É claro que para o preguiçoso isso é péssimo, mas para quem deseja o compromisso sincero com o Altíssimo sempre será um enorme privilégio. Jesus é o nosso padrão. Assim como ele se dedicou de modo irrestrito à sua missão, também devemos nos lançar em um esforço pessoal para cumprir as ordenanças do Mestre. A exortação de Provérbios 6,6 nunca foi tão atual como em nossos dias.
Hoje testemunhamos muitas pessoas buscarem um cristianismo descartável, gente que se reconhece como consumidor de um produto que exige tratamento de primeira classe na igreja local. Estas mesmas pessoas são incapazes de servir ao próximo, nunca cooperam de forma direta, onde congregam e acreditam que podem pagar para que outros trabalhem por eles, né? Ou seja, dentro desse contexto, Paulo está falando sobre o esforço, o zelo e a dedicação do cristão na obra, e o autor da lição puxa aqui para o lado em que os cristãos não devem esperar um sofá, né, fofinho ali, né, para a gente sentar, né, uma alguinha na mão, né, todo mundo trabalhando para você, balançando você no braço. Não, não é isso. Nós temos que partir para o ataque, partir para a guerra, vencer o inimigo das nossas almas, vencer o nosso próprio eu, nosso próprio ego, para que a gente possa ter condições de estar de pé. O árduo trabalho no reino de Deus, a metáfora do agricultor, a qual é amplamente utilizada na Escritura, ao se referir às nossas interações com o reino, lembra-nos de que uma das maiores dificuldades para viver uma vida cristã sadia é conformar-se à lógica da fé. Não há nada mais desafiador do que um plantio. O agricultor lança pequenas sementes em terra seca, as enterra antes que qualquer chuva caia. Trabalha de modo dedicado, agarrado na confiança de que aquilo que for necessário para a sua plantação crescer, acontecerá. Então o agricultor ele cuida, ele lança semente, muitas vezes olhando para o tempo e vendo que o tempo está desfavorável, mas ele entende que é tempo de plantar, né, para que possa colher no tempo certo. Então ele lança a sua semente, fica esperançoso para que caia a chuva e logo ele vai para a parte da limpeza, tirando as ervas daninhas que podem fazer dano, que podem atrofiar ali aquela plantinha quando nascer. Então é um processo, desde o lançamento, da preparação do terreno, o lançamento da semente até o fruto, são meses de dedicação diária. Até ele tomar posse e encher o celeiro, são meses de dedicação diária. Se nós quisermos vencer, se nós quisermos participar do reino de Deus, nós queremos usufruir do que o reino de Deus tem para nós, então se prepare para ter meses de dedicação diária. Você vai lançar a semente, você vai cultivar, você vai zelar, você vai cuidar e Deus vai dar o crescimento, como diz Paulo, né? Como está escrito em Coríntios, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mas se um não tem plantado e o outro não teria, né, o que regar, não haveria o que Deus dá o crescimento. Então Deus só dá o crescimento se houver esforço, se houver dedicação, se houver zelo. E nós precisamos zelar sim pela companhia e pela presença gloriosa do nosso Deus mediante a sua palavra. Terceiro, sempre haverá uma recompensa pela dedicação ao reino. Paulo termina o uso da imagem do lavrador, enunciando-nos os valores de justiça do reino. Deus, em seu amor e justiça, jamais permitirá que fiquemos sem o devido prêmio por nossas ações. Mesmo sabendo que não merecemos nada, Ele nos ama e generosamente nos abençoa. Você não deve ser interesseiro, trabalhar para o reino apenas ambicionando um prêmio. Todavia, o Altíssimo nos presenteia, após cada missão, com dádivas celestiais. Alegre-se por isso, desde já, pois Ele é amoroso e cheio de compaixão para com a nossa vida. Então é necessário esforço, né? Pegamos lá o exemplo do esforço do soldado, pegamos o exemplo do esforço do atleta, pegamos o exemplo do agricultor. Ambos precisam abrir mão de várias coisas para poder se dedicar àquilo que eles estão prontos a servir, prontos a realizar. Nós precisamos abrir mão de muitas coisas para poder estarmos disponíveis àquilo que desejamos servir, que é o reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Concluímos dizendo que a grandeza e a complexidade do reino exige uma correspondência à altura daqueles que se propõem a servi-lo. O foco de um soldado na guerra, a honradez de um atleta coroado e o merecimento de um dedicado agricultor são acessíveis imagens que nos lembram dos valores do reino de Deus, que nos fala de renúncia, abnegação e entrega. Nós renunciamos, nós abrimos mão de nós mesmos e nos entregamos ao Senhor e Ele nos abençoa.
Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima videoaula em nome de Jesus.